Bom dia a todos, bom dia à população de Sandovalina, em especial, para acompanharmos nesse evento de audiência pública, né, que se faz necessário em cumprimento à legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, que estabelece a obrigatoriedade, né, dos poderes executivo e legislativo em divulgar, em debater, né, em colocar em discussão os projetos de lei do âmbito orçamentário, né? E hoje tratamos da peça orçamentária da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma das três peças orçamentárias que são necessárias, né, para dar cumprimento, né, para dar ao poder executivo, né, o poder de executar os projetos, né, as ações. Bom, restabelecendo aí ó, né, a conexão com a internet, é, iniciando de onde a gente parou. Então, esse evento foi divulgado através do Diário Oficial do município, né, convocando toda a população em geral para participar desse evento, né, bem como os senhores vereadores, né, ou seja, quem puder de interesse, né, e está colaborando aí de alguma forma, no sentido de fornecer sugestões do tipo é, falta uma galeria no bairro A ou no bairro B, gostaríamos de uma instalação de uma creche em determinado bairro, né? Recapeamento de tal rua, né? Então, de alguma forma que a população pudesse estar manifestando, né, a sua necessidade no seu local, onde mora, né? Algo em que esteja ao alcance do município realizar. Então, para isso, precisa essas situações estarem inseridas nas peças de orçamento, né? E a lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma dessas peças de orçamento, em que, né, na sua elaboração, né, seria interessante a participação toda a sociedade, de um modo geral, todos os munícipes, contribuir com essas sugestões, para assim enriquecer a peça de orçamento, né? E ser um orçamento mais realista, né? De acordo com as necessidades locais. Ok? Então, tá aí o chat à disposição vossa, para que possam, de alguma forma, contribuir aí com essas sugestões. Ok? E a gente está inserindo aí nas peças, como já disse. Bom, vamos lá. A audiência pública, ela se faz necessária para que a população, de um modo geral, tenha conhecimento, né, dos acontecimentos, né, para que possa ser debatido e discutido, né, todos os projetos que o Executivo envia para o Legislativo. E, assim como também o Executivo tem essa mesma obrigação quando no envio ao Legislativo, assim também o Legislativo tem a sua obrigatoriedade de também estar reforçando essa divulgação à população com o evento de audiência pública. Ok? Então, hoje, 23
maio de 2024, né, a audiência pública do projeto de lei da LDO. O que é a LDO, né? A LDO é um dos instrumentos de planejamento municipal. As peças de planejamento são 3, né? Iniciando a peça macro, né, pelo PPA, conforme está aí no primeiro slide aí, instrumento de planejamento. Nós temos aí, né, um modelo figurativo aí, como que é que funciona as peças, né? Quais as suas atribuições dentro de um planejamento municipal. Então vemos aí que o PPA, que é o Plano Plurianual, ele tem a vigência quadrienal, ou seja, de 4 em 4 anos, e ele tem a função de planejar, né? E em seguida vem a LDO, né, que ela tem a vigência anual e tem a função de orientar o planejamento municipal. E, por fim, a LOA, né, que tem a função de executar. Tá? Ela também tem a vigência anual. E a LOA, a Lei de Orçamento, ela é elaborada conforme as diretrizes desta lei que nós estamos hoje discutindo. Okay? Então, todas elas reúnem, né, as políticas públicas e os programas de governo que foram estabelecidos, que foram criados lá no PPA, quando foi elaborado. Então, a LDO ela tem a função exclusiva aí de orientar o que foi estabelecido no PPA para o que vai ser executado dentro do orçamento anual, ok? Então, essa lei, ela dá as diretrizes, olha, isso vai ser assim, isso vai ser assado. Nós vamos ver, a exemplo disso, umas partes que nós vamos demonstrar do projeto de lei que se encontra nessa casa. Lembrando que a LDO, segundo o slide, podemos ver aí, né, um painel, como que é a situação que deve ocorrer entre essas 3 peças orçamentárias. O PPA, que por sua vez é a peça macro, né? Ela que é a peça chave, né, do planejamento municipal, em que abrange, né, o quadriênio, e ela deve ter a compatibilização dentro das outras peças seguintes, no caso a LDO e a LOA. Então vemos aí, ó, que a LDO de 2025 é que vai dar as diretrizes para a lei orçamentária de 2025. 2025, que já é o último ano de vigência deste PPA atual, né? Ano que vem, 2025, o município terá que elaborar um novo PPA para o exercício do quadriênio que iniciará em 2026 em diante. Então, este PPA que nós estamos ainda em vigência, né, até dezembro de 2025. Então, vejamos, nós vimos aí no painel que o PPA, que a LDO, ela deve ter a compatibilização com o PPA para dar as diretrizes orçamentárias na elaboração da LOA. Ok? Seguindo aí o terceiro slide, os conceitos, né? Como já disse agora há pouco, o PPA, que é o Plano Plurianual, é um instrumento de planejamento considerado aí de médio prazo, né? Pois estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para o período de 4 anos. No caso, aí 2022 a 25, que é o PPA que nós estamos, está vigente. E o conceito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é previsto no artigo 165 da Constituição, né, a LDO
como comentei anteriormente, ela faz o elo, né, do PPA e a lei orçamentária. Então, ela que faz essa ponte aí a nível de orçamento, né? Ela tem a principal função, né? A principal função da LDO é selecionar dentro daquelas ações previstas, aqueles projetos previstos lá no PPA, que terão prioridade na execução no orçamento daquele ano, né? No caso, 2025. Né? Então, é ela que estabelece essas diretrizes, né? Passando adiante, o conceito de lei de diretrizes orçamentárias, né? É elaborada em consonância com o plano plurianual, como já dissemos. Ambas devem contemplar, né, os programas e ações de governo que são definidos pelo executivo lá no PPA, né, sempre discutidos de modo em evento de audiências públicas, que é esse método, esse modo que nós estamos hoje aqui realizando, ok? O objetivo disso, né, como disse inicialmente, é trazer a necessidade de você, cidadão de São Novalina, seu bairro, né, a vossa necessidade para uma São Novalina melhor, trazer para dentro das peças de orçamento e assim dar condições, né, do Poder Executivo de fato executá-las. Ok? A base legal para a elaboração da LDO, ela tem, por obrigatoriedade, que dar luz a todas essas leis, né, toda essa legislação federal. Então, inicialmente lá pela 4320, que é a mãe da lei de orçamento, a elaboração do orçamento, para a execução do orçamento, né? Enfim, de todos os entes públicos, né? Então é a lei 4320, que é de 1964, essa lei. Seguidos aí, né? Ela tem que dar luz à Constituição Federal de 88, a lei orgânica do município, a lei de responsabilidade fiscal, as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as normas da Secretaria do Tesouro Nacional, que é da STN, né? E também as portarias da STN. Então, a lei de diretrizes orçamentárias ela tem que ser elaborada à luz de toda essa legislação, né? Para ter uma estrutura, para ter um objetivo e uma dinâmica de acordo com o que doutrina toda essa legislação. Ok? Seguindo adiante aí, né, essa audiência pública se faz realizar através do projeto de lei que já se encontra nessa casa, enviada pelo Executivo, sob o número 031/2024, protocolado aqui na Câmara no dia 23 de abril, mês passado, né, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e dá outras providências. Ok? Adiante, passando adiante aí, podemos elucidar aí, né, os principais artigos que estão contidos nesse projeto de lei, né, e que vão ser discutidos em plenário pelos vereadores, ok? E no anseio também da colaboração, da participação popular, no sentido aí de vocês, munícipes, né, de São Novalina, apresentarem as suas necessidades locais, né? Muito embora há muitos poderiam estar presentes, mas não estão, propomos, né, e colocamos aí à disposição vossa o chat para que vocês possam, né, mesmo de casa aí, estar fazendo essa contribuição. Então, vamos lá. No artigo 1º, a Lei de Diretrizes, né, ela estabelece que ficam estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal de 2025.
compreendendo, né? E dando aí as diretrizes aí contidas no inciso de 1 a 6 aí, entre elas, né, as orientações para a elaboração do orçamento, as prioridades e metas, como já define, né, o que é a LDO, né, as metas de resultado fiscal, as alterações legislativas, as disposições relativas à despesa com pessoal, né, enfim. Então, todas essas diretrizes, né, estabelecidas aí no artigo 1º, que vão dar o norte, é um dos artigos que vão dar o norte para a elaboração da LOA, ok? O artigo 2º, no projeto de lei das diretrizes, ele fala sobre a proposta orçamentária, né? Dizendo que a proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo. Então, quando se fala em orçamento, não é orçamento só da Câmara, nem orçamento só da Prefeitura, é o orçamento do município, né? Então, quando se fala orçamento do município, abrange todos os dois poderes, né? E, né, além, né, da abrangência dos dois poderes, né, o que se observa, né, é que o artigo 2º ele fala sobre, né, o objetivo da lei de diretrizes orçamentárias, que deve conter exatamente deve prever, né, essas situações. Combater a pobreza, buscar maior eficiência arrecadatória, né, oferecer assistência médica, melhorar a infraestrutura urbana, prestar assistência à criança e ao adolescente, né, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. O município de Sandovalina já pratica isso, né? Reestruturar os serviços administrativos, enfim. Então, é o que diz o artigo 2º lá do projeto de lei. Lá no artigo 3º, o projeto de lei orçamentária anual, que é o PL-LOA, será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as correspondentes normas da Constituição, Lei Orgânica, Lei Federal 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual, é o que diz a LDO, deverá compreenderá o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Mas o que é o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade? O orçamento fiscal é praticamente todo aquele, todo o setor, né, de unidade orçamentária do município, e em que não traz assim não traz um benefício assistencial à população. Por exemplo, a parte administrativa, educação, obras, né, limpeza urbana, tá? Agricultura, tá? Garagem. Então, todo o orçamento fiscal abrange esses setores. Já o orçamento da Seguridade Social abrange exclusivamente as ações que trazem, de alguma forma, um benefício social para o munícipe. Exemplo disso, a assistência social, a saúde, a previdência social, né? Então, são ações do governo que trazem, de alguma forma, benefício social para o munícipe. Então, esse é o orçamento da Seguridade Social. Então, a lei de diretriz orçamentária, ela estabelece que o orçamento nosso, que nós vamos elaborar para 2025, deve, né, ser dividido dessa forma. Orçamento fiscal e orçamento da Seguridade. Deve abranger, né? Passando aí adiante, já indo lá para o artigo 5º, né, que está no projeto de lei, que diz lá, as unidades orçamentárias da administração direta, né, que é Prefeitura e Câmara, né,
encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura as suas propostas parciais até o dia 30 de agosto, agora 2024. Ou seja, todos os setores da Prefeitura, por exemplo, a saúde, a assistência social, a educação, garagem, obras, né, deverão apresentar a esses setores que vão cuidar da elaboração do orçamento, que é a contabilidade e orçamento, né, as suas propostas, as suas necessidades para o exercício seguinte, ok? No artigo 6º, diz que a Câmara, em particular, encaminhará à Prefeitura a sua proposta até o dia 30 de agosto também, né? O mesmo prazo aí dos departamentos da Prefeitura. Então, todos eles têm que apresentar ao setor da contabilidade o vosso orçamento para que seja consolidado em uma peça só. O artigo 7º, né, diz que, para atender o artigo 4º, parágrafo único da Lei 869, de 90, serão destinados ao menos 1% do total da receita corrente líquida para as despesas de proteção à criança e o adolescente, né? Isso atende a uma carta recomendatória do Ministério Público Federal, né, para que toda entidade, né, toda prefeitura, todo município, né, reserve ali dentro do seu orçamento pelo menos 1% para destinado a essa ação governamental, aí, né? Dando, dando valor, né, valorizando aí a política pública de atendimento à criança e adolescente. O artigo 8º estabelece que a lei orçamentária também conterá uma reserva de contingência equivalente aí a 1,5% também da receita corrente líquida, né? Assim como obedecendo o que está lá no anexo de riscos fiscais, faz parte da presente lei LDO, né? Para efeito de reserva de contingência, né? Essa reserva de contingência é uma reserva do orçamento para eventuais causas urgentes e emergentes, né? Então, uma situação de uma calamidade qualquer, né, o executivo ele poderá, né, absorver essa reserva orçamentária para acudir aí às eventuais demandas em virtude de uma calamidade, uma catástrofe. Exemplo, por exemplo, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então, uma calamidade exige urgência e emergência, né? Então, não depende do legislativo autorizar para usar aquela reserva. Então, todo município, todos os estados também tem esse artifício dentro das suas peças de orçamento, ok? O artigo 9º estabelece, né, que até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada para o Poder Executivo, né, realizar aí a transposição e o remanejamento de verbas orçamentárias, né? Sabemos que hoje o orçamento elaborado no PPA, né, ele é elaborado por programa de governo, ok? E quando esses valores previstos no PPA, que são transportados para o orçamento anual, para a LOA, aonde ali onde a gente tem que indicar com o que vai ser gasto, né, como que vai ser executado aquele programa de governo, né? Por exemplo, na educação, nós temos lá o programa da educação, em que existe um valor global. Esse valor global ele tem que ser destrinchado no orçamento, dando destinação à verba orçamentária para a gente estabelecer com o que a gente vai atender a educação naquele ano. Por exemplo, manutenção da frota, manutenção das escolas, merenda escolar, né, pagamento dos professores,
Então, a gente tem que destrinchar esse valor global do PPA dentro da lei orçamentária. Então, nós fazemos o orçamento aí, nesse caso, por programa de governo. E quando a gente transpõe ele para a lei orçamentária, nós temos também que obedecer às regras do sistema AUDESP do Tribunal de Contas. Lembram que lá na base legal da LDO, consta lá que a LDO também é elaborada à luz das instruções do Tribunal de Contas. E as instruções do Tribunal de Contas traz, né, a obrigatoriedade do município, né, em aprimorar as suas peças contábeis e orçamentárias para que seja enviado informações ao tribunal via eletrônica, né? E neste processo, o AUDESP, ele, para identificar recursos, né, o que é recurso municipal, o que é recurso estadual e o que é recurso federal, então eles nesse momento, é exigido que nós, além de nós fazermos a distribuição do orçamento programa para as ações que nós vamos realizar, nós também temos que indicar aí quais as fontes de recurso que nós vamos usar. Ok? Então, quando se faz isso, ocorre praticamente que no cotidiano de toda a prefeitura, e aqui em Nova Lima não seria diferente, né? A projeção para uma determinada despesa, por exemplo, uma despesa, usando aí o gancho da educação, uma despesa da educação lá da garagem, em que é necessário fazer um conserto de um veículo, de um ônibus, e a prefeitura está sem o dinheiro do recurso próprio dela. E nós temos recurso lá do QES federal, né? Só que, para que seja feito isso, nós temos que empenhar na fonte do recurso federal e não na fonte do recurso municipal. Ocorre que isso aí, normalmente, né, o fluxo financeiro, como ele é oscilante, uma hora tem, outra hora não tem o recurso, né, às vezes ocorre que o empenho, estando ele vinculado a uma fonte de recurso, por exemplo, o empenho está no Tesouro, então só poderia pagar ele com recursos do Tesouro, né? Então, momento dentro do prazo, a gente pode alterar esse empenho, tirando ele da fonte 1, transportando ele para a fonte 5, através, né, dessa transposição e remanejamento. Então, eu posso tirar da fonte 1, tirar o empenho da fonte 1, transportar ele para a fonte 5, sem o prejuízo de ser considerado como uma suplementação. Ok? Então, a transposição do remanejamento, ela é utilizada exclusivamente nesse sentido, quando você tem o recurso numa fonte e não tem em outra. Então, aí, para a gente mudar essa fonte de recurso, nós temos aí o limite de 15% da despesa inicialmente prevista, né? O que é diferente da suplementação. A suplementação é uma outra regra de, digamos assim, de reestruturação orçamentária, né? Onde você pode tirar de uma função de governo e manejar para uma outra, né? Então, aí seria suplementação. Mas, no caso, aqui é uma transposição, tendo em vista a objetividade da fonte de recursos. Ok? O artigo 11 do projeto de lei nos traz que os auxílios, subvenções, né, e contribuições estarão submetidas às regras da Lei Federal 13.019. O que é isso? Esses auxílios, essas subvenções, são aqueles valores que a prefeitura repassa às entidades do terceiro setor. Que são essas entidades?
a PAI, né? A Lumen de Presidente Prudente, aquela entidade de Pirapozinho, que é Minha Casa, que abrange crianças e adolescentes sem arrimo de família, né? Enfim, são várias entidades aí que são classificadas, né, como um terceiro setor, tá? E a regra, a LDO, está aqui no seu artigo 11, dizendo que, estabelecendo a diretriz para que eventualmente haja esses casos que eles estarão submetidos às regras dessa Lei Federal 13.019, que é específica e pertinente ao terceiro setor. E que estabelece lá, né, entre várias outras coisas que a lei expõe, né, lá, aqui no caso, né, Lei de Diretriz Orçamentária, diz sobre o atendimento direto e gratuito ao público de São Novalina, né, a certificação do conselho, a sua classe pertinente, no caso aí são aquelas entidades filantrópicas, né, a real aplicação na atividade fim, para que é repassado o recurso, né, e o compromisso aí, né, de usar o recurso naquilo que foi estabelecido lá na lei que autorizou esse repasse, né? A prestação de contas, né, e estabelece, né, até que o salário do dirigente dessas entidades não pode ser deva, né, ser inferior ao subsídio do prefeito, assim como as outras autarquias e entidades do município. Então, quer dizer, nenhum funcionário público municipal pode ter salário superior ao prefeito. Ok? Dando sequência aí, o artigo 16, né, que dispõe lá: ficam proibidas as seguintes despesas. Olha lá. Promoção pessoal da autoridade e servidores públicos, né? Uma despesa aqui, inclusive o Ministério Público está de olho nisso, né? Por ser este um ano eleitoral. Pagamento a qualquer título, né, de empresas privadas que tenham em seu quadro societário agente político ou servidor municipal em atividade. Está vedado também. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores, não pode, o que é diferente do entidades do terceiro setor, tá? Porque clubes e associações não têm finalidades filantrópicas, né? Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maior que o do prefeito, como já dito anteriormente. Pagamento de horas extras a ocupantes do cargo de comissão, isso não pode ser pago. Pagamento de sessões extraordinárias a vereadores, também não faz jus. Pagamento a verbas de gabinete do presidente da Câmara, também não está vedado. Pagamento de anuidade de servidores, né, vinculada a conselhos de classe, né, OAB, CRC, CREA, também é vedado. E custeio de pesquisas de opinião pública, também é vedado, né? E todas essas vedações, o Tribunal de Contas, assim como o Ministério Público, eles também acompanham, né, a execução, toda a despesa municipal, e eles vasculham se realmente não há despesas dessa natureza, né? Lá no artigo 19, fala sobre as despesas correntes versus as receitas correntes, né? Que, em atenção ao artigo 167 da Constituição Federal, né, essa conta ela não pode ultrapassar mais que 95% das despesas correntes em relação às receitas correntes, né? E caso ultrapasse essa percentagem, né, o município passa a ter que observar certas sanções, tipo aí, né, concessão a qualquer título de vantagens
salariais, aumento na folha e tal, né? Criação de cargo ou emprego, alteração da estrutura de carreira dos funcionários, diminuição ou contratação de pessoal, reposição de cargos de chefia, enfim, todos esses incisos aí que elencam, né, a proibição caso o município esteja além desses 95%, ok? O artigo 24, que dispõe sobre o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, né? Então, vemos aí o que está elencado do inciso 1 até o inciso 6º, né? E o Poder Executivo pode enviar ao Legislativo projetos de lei que visam todas essas ações aí no âmbito da legislação tributária, né? Como prevê ali o inciso 2, revogação de isenções tributárias, né? O inciso 3, revisão das taxas. O inciso 4, né? Atualização da planta genérica do município, planta genérica de valores do município, né? Enfim, então, a lei de diretrizes, ela estabelece que o Poder Executivo poderá usar esses artifícios. No artigo 25, diz também que o Poder Executivo poderá também encaminhar projetos de lei, né, referentes ao servidor público, desde que também atendido o que está lá naquele artigo anterior, que é o artigo 19, e também o artigo na lei de responsabilidade que estabelece o limite dos 54%, né? Então, o município estando enquadrado aí dentro desses patamares, né? O Poder Executivo pode estar enviando ao Legislativo, né, projetos de lei para que, como diz aí, como elenca aí os incisos 1 a 4 aí, revisão ou aumento de remuneração, concessão de adicionais e gratificações, né? Criação ou extinção de cargos, revisão do plano de cargo, né? Plano de carreira e salários, enfim, tudo no tocante aí ao servidor público. A lei de diretrizes, também lá no seu artigo 27, né? Estabelece que os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso, né, respeitado o limite do artigo 29A da Constituição, que diz que o orçamento do Legislativo Municipal não pode ultrapassar o equivalente a 7% da receita bruta ampliada, né? Então, uma regra constitucional em que a lei de diretrizes orçamentárias, como nós explicamos inicialmente, né, que lá no início ela fala sobre a base legal, né? Estão lembrados? A base legal, que é a Lei 4.320, Constituição Federal, a Lei Orgânica, a Lei de Responsabilidade Fiscal e tal. Então, ela traz para dentro do seu projeto de lei, né, as regras que contém nessas leis federais, né, e que são pertinentes ao município. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela visa consolidar isso daí, né, para que o município, de forma alguma, não infrinja nenhum dos artigos dessa lei. Então, além da questão de ser o elo entre o PPA e a lei orçamentária, no tocante aí aos programas de governo, metas e ações, também a questão legal orçamentária, né? E por fim, aí o artigo 30, né, que dispõe que caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa de 2024, né, a sua programação será executada a cada mês na proporção de 1/12. Ok?
Ou seja, caso a Câmara não vote o orçamento para o ano que vem, 2025, até 31 de dezembro de 2025, 2024, perdão, a lei orçamentária que virá o projeto de lei para a Câmara em breve, estabelecendo, né, o orçamento para 2025. Caso ele não seja votado até dezembro de 2024, então, a partir de 2025, o município terá, né, autorização legal para executar, na proporção de 1/12, o orçamento atual. Ok? Vedando qualquer tipo de suplementação. É porque não teremos uma peça orçamentária. Não teríamos uma peça orçamentária. Né? Então, é o que diz o artigo 30 do projeto de lei, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? Sobre as receitas, né? Na LDO, passando adiante aí os slides das receitas, foram estimadas para 2025 as mesmas receitas que estamos agora, que está prevista agora no atual orçamento. O executivo, na verdade, não alterou aí, não atualizou, optou por manter o mesmo orçamento de 2024, né? Até por questões, né, de fluxo de receitas, né? E o momento econômico que passa o país e o Estado, né? Então, optou-se, preferiu por adotar uma cautela, né? Nesse sentido, né? Até que as coisas comecem a se clarear, as coisas começam a se embaraçar e assim podermos, né, de uma certa forma, ali na frente, nós cremos nisso, do município voltar a ter a sua autonomia orçamentária, de modo em que poderemos ter incremento na receita, né? Um aumento na receita. Então, como isso não foi possível no momento, então foi feita a opção, foi tomada uma medida de cautela e estabeleceu o mesmo orçamento para 2025. Então, olha lá, para 2025, as receitas estimadas ficaram aí, no total, previstas de 50 milhões. Desses 50 milhões, né, as receitas correntes, 57.028.300, mais as receitas de capital, 800 mil, menos as deduções do Fundeb, né, 20% sobre as transferências constitucionais. Então, totalizando um orçamento líquido aí, né, de 50 milhões. Ok? Das receitas, assim são distribuídas, né, as suas previsões, né, são estimadas analiticamente dessa forma, ou seja, a tributária, 6.946.000, a receita patrimonial, a agropecuária, a receita de serviços, transferências correntes, né, transferências de capital, alienação de bens. Então, essas serão as receitas estimadas, né, para 2025, salvo alguma eventualidade de alteração poderá vir no projeto de lei do orçamento anual, ok? Isso no tocante a valores, ok? As despesas para 2025, assim foram previstas, né? Então, a prefeitura, dos 50 milhões previstos, né, do orçamento para 2025, a prefeitura ficará com 47.620.000, a Câmara Municipal com 2.180.000 e a reserva de contingência, que é aquela para atendimento de calamidade pública, 200 mil. E lembram também que a explanação que fizemos sobre orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social, assim também está dividida lá, ó,
orçamento fiscal 33.434 e o orçamento da Seguridade Social 16.365, mais a reserva de contingência, né? Totalizando aí os 50 milhões, ok? Para as funções de governo existentes na nossa estrutura orçamentária, assim foi fixada, né? Os valores para atendimento dessas funções de governo. Chamo a atenção aí o destaque, né? Que as funções de governos que mais absorvem o orçamento aí é saúde e educação, né? Olha lá, saúde com 12.129 e a educação com 17.439, ok? Seguidos aí, né? Da administração, da parte administrativa, 4.624, né? O urbanismo, 3.772 e a Câmara, né, Legislativa, 2.180, ok? Totalizando aí 50 milhões. E, por fim, né, o orçamento nosso ele também é dividido, né, de acordo com a sua natureza, ou seja, investimentos e custeio, né? Investimento, já diz o nome, que é tudo aquilo que é reservado no orçamento para ser investido, né? Construção, obras, né? Ampliação, pavimentação, construção de galerias, né? Aquisição de veículos, máquinas pesadas, de equipamentos de um modo geral. Então, isso são investimentos, né? E para 2025 foi previsto o total aí 2.230.150, né? Divididos aí, né? Em cada função de governo nesses valores que estão aí elencados. A gente não vai ficar ditando os valores aqui para não delongar muito o evento, ok? E as despesas de custeio e manutenção, que já diz o nome também, né? Custeio, manutenção, que é para despesas com material de consumo, com contratação de serviços terceiro, com folha de pagamento, né? Então, esse é o custeio, essa é a manutenção. E foi fixado aí, né, a maior parte, lógico, 47.769.850, né, que é a soma desses valores que estão aí distribuídos para as fontes de governo existentes na estrutura de orçamento de São Novalina. E totalizando aí, né, os 50 milhões que será o orçamento nosso para 2025. Salvo, contudo, né, como já disse anteriormente, porventura alguma alteração que venha no projeto de lei de orçamento será apresentado ao Legislativo, né, até o dia 30 de setembro deste ano. Ok? Então, é isso. A lei de diretriz orçamentária, né, que tramita aqui nessa Câmara, através do seu projeto 031/2024, e o qual está aqui à disposição de todos os nobres vereadores, será distribuído conforme o interesse de cada um, né, para que haja os estudos e as análises, né, devidamente ao que consta lá no projeto, por todos os vereadores, e levado a plenário em seguida, né? E contamos com você, munícipe de São Novalina, para reiterando, né, aquilo que a gente pediu no início, né, a colaboração vossa de postar aí no chat aí do plataforma Facebook, ou mesmo apresentando aqui através de ofício, né, à Câmara Municipal a sua sugestão, né, sugestão da necessidade que talvez haja aí no seu bairro, local onde você mora, né, algo em que a prefeitura possa de fato executar, né, e resolver eventuais problemas que
porventura estejam ocorrendo, né? Mas para isso precisam, como já disse, precisa estar inserido dentro das peças de orçamento. E essa é uma das oportunidades que você, Sandovalina, pode estar indicando a sua sugestão nesse momento, para que seja inserido já nessa peça de orçamento, então logo seja realizada essa benfeitoria necessária aí onde você reside. Ok? Então encerramos aqui esse evento de audiência pública, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, no dia 23 de maio de 2024, aqui no plenário da Câmara de São Paulo, né? Nós desejamos a todos bom dia, um bom trabalho, que Deus nos abençoe e tenhamos aí um ano pela frente, novidades boas e com expectativas melhores. Grande abraço.